maio laranja, né? São 2 meses que a gente evidencia, na verdade, as temáticas, né? Mas não quer dizer que no ano todo a gente não faça esse enfrentamento, na verdade, o ano todo e diariamente, nas nossas ações de enfrentamento a essa situação, né? Que é todos os dias, na verdade, todos os dias da nossa vida, né? Seja ela no âmbito profissional ou não. E agora, temos que estar sempre de olhos abertos para poder observar e pensar sobre esse assunto, né? Isso mesmo. Então, eu passo a palavra a você, Olinda, para trazer para a gente a tua experiência, né? Do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? O CAPS 2, que trabalha com os transtornos mentais. Com transtornos mentais. Isso, eu vim trazer para a gente, assim, falar sobre a temática do suicídio, sobre quais são as populações mais vulneráveis, né? As possibilidades de tratamento, como identificar os sinais, como a gente pode ajudar, né? E um dos objetivos do Setembro Amarelo é a prevenção, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? A primeira prevenção é a informação. É através da informação que a pessoa vai identificar uma pessoa na família, um amigo, um colega de trabalho, né? Através dos seus comportamentos, através das suas sintomatologias e, quem sabe, até a si mesmo. Porque, às vezes, a pessoa é tomada por um pensamento, né, um pensamento suicida, como a gente diz, ainda não chegou na tentativa, né? Mas já é um precursor. Como ter esse sinal de alerta e qual é o momento certo, qual é o momento, na verdade, de buscar ajuda, né? Eu acho que isso também é importante. Então, passo para você, Olinda, essa live de hoje, que vão ter 2 momentos, né? Hoje e sexta-feira, porque é um tema complexo, e temas complexos também exigem da gente ações complexas e informações também, né? A palavra é sua, Olinda. Muito obrigada. Então, como eu já disse, eu sou a Olinda, é a psicóloga aqui do CAPES PM, como você já disse, né? E nós temos que estar sempre focados num olhar para a prevenção, né? Que se nós trabalhamos com a prevenção, a gente tem uma esperança de diminuir esse quadro tão triste, né? Então, assim, o Setembro Amarelo, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, vem, né, com um trabalho organizando o Setembro Amarelo, né? Sendo o dia, o mês todo, né, todo mês de setembro, mas sendo o dia 10, o dia oficial do combate à prevenção e ao suicídio, né? A campanha acontece o ano inteiro, como a gente falou. Todos os dias a gente deve estar com o olhar voltado para essa triste realidade, vamos dizer assim, né? Tentativa de diminuir os números, né? E a informação, passar essa informação que a gente consiga em todas as classes, familiar, profissional, informar sobre essa questão, né? E poder, assim, trabalhar a questão da tentativa de diminuição dos casos, né? O número de pessoas de vítimas de suicídio é totalmente alarmante, né? No mundo todo, na verdade, né? Cerca de 1 milhão de pessoas, né? Então, quando a gente fala 1 milhão de pessoas, é uma quantidade espantosa, na verdade, né? No Brasil, cerca de 12 mil pessoas, né? E o que a gente pode dizer? Que a maioria mais jovens, né? E são registros que é feito todos os anos, né? Então, todos os anos, esse índice vem aumentando gradativamente, mesmo com todo esse trabalho, orientação
do serviço de saúde mental, né, a gente não tem conseguido baixar o número de suicídios, né, e por vários motivos, né. E assim, a gente sabe hoje que o suicídio ele é relacionado a algum tipo de transtorno mental. Pelo menos 96%, 96,8% a gente sabe que pessoas portadoras de algum transtorno mental, por mais que naquele motivo, naquele momento, seja uma causa outra qualquer, né? Mas que a pessoa sofria de algum transtorno. A gente sabe também, né, que a maioria dos suicídios são pessoas portadoras de depressão, de todos os tipos, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o transtorno bipolar, né? Então, primeiro, as pessoas com transtorno de depressão, o segundo, o transtorno bipolar, e o abuso de substâncias, né? De todos os tipos, né? Álcool e outras drogas, né? A gente sabe que também, por mais lícita que seja o álcool, ele é uma das drogas mais difíceis de trabalhar, né? Com o paciente. Que a gente convive aqui todos os dias, né? E assim, o nosso maior objetivo é de prevenir, né? Informar para prevenir, para fazer uma prevenção, né? E com esse objetivo de prevenir e informar, a gente tem o objetivo de reduzir, né? Esses dados alarmantes, né? Que acercam o mundo e o nosso país. Assim como também se sabe que o maior número de suicídios do sexo masculino, né? As pessoas do sexo masculino. E, em segundo lugar, o sexo feminino. E o maior número são jovens, né? Na faixa etária de 17 a 28 anos, por aí, né? Digamos que a maioria dos casos. Então, o que chama bastante atenção, né? Uma pessoa iniciando a vida, de sua própria vida, né? E que fique bem claro que é por conta de N situações, né? Que a gente vai falar em um outro momento mais sucinta, agora mais sucinto, depois a gente vai abranger mais, né? Então, é um assunto, como você já disse, bastante complexo, né? E com muito tabu, né? Que as pessoas parece que evitam de falar, as famílias, falar entre amigos, entre familiares, né? Entre, né, pais e filhos, e observar, né? Observar é bastante importante. Mudança de comportamento, alteração diante de um acontecimento importante, um acontecimento traumático na vida de um jovem, né? Também é sempre bastante importante, né? A gente vê que a pessoa tem sim mudanças de comportamento, mas quando você pergunta para um familiar ou mesmo qualquer pessoa que conviva com esse paciente, ele responde que não percebeu, né? Que não percebeu, que houve sim, assume que houve sim, mas que não percebeu, né? Mas é um assunto bastante complexo que não é em alguns minutinhos que nós vamos poder sanar pelo menos um pouquinho, vamos dizer assim, de todo esse assunto, né? De números de países, de situações entre os sexos, né? Feminino e masculino, em que situações mais acontece, né? Se sabe que é mais em situações de transtorno mental, a maioria dos casos, mas não é só, né?
em outras situações da vida que levam o indivíduo a se sentir encurralado e não ver sentido e nem saída para esse problema, né? E a única forma que vê é a nossa própria vida, né? Uma temática bastante complexa de ser abordada, bastante complexa, que é muito bom responder perguntas, dúvidas e tudo mais, né? E essa temática iremos abordar em duas lives, né? Uma que é hoje e a outra que será no dia... Hoje é o 9, né? Daí o dia 11/9, na sexta-feira. Olinda, me diga uma coisa. Dentro desses comportamentos, né, que você citou, que a pessoa tem alterações, dá para elencar alguns que, de repente, sejam de sinais de alerta para as pessoas? Ah, muitos, né? Isolamento, dizer que quer sumir, né? A pessoa quer sumir, eu não estou feliz, eu vou sumir de casa. Isolar-se é um dos principais. É muito difícil um indivíduo que esteja com ideação, porque tudo começa, é importante falar, com a ideação, né? Ele faz a ideação de que não quer mais viver, aquela coisa toda, e aí ele vai fazer o planejamento, né? Se eu não quero mais viver, como é que eu vou tirar minha própria vida? Né? Das mais variadas formas que nós entraremos na sexta-feira sobre essas questões daí, que é bastante interessante, mas triste, né? Então, o isolamento, irritação, quando alguém não dorme, alteração do sono, alteração alimentar, o comportamento do indivíduo, ele dentro da normalidade, ele tem alterações, né? Nem todo dia eu estou feliz, ou super feliz, ou do meu jeito normal. Mas, se isso se propaga, uma alteração para uma semana, 2 semanas, eu ficar um dia isolada, por alguma razão, diferente de eu criar esse hábito, né? Um hábito de mudança de comportamento, né? Que leva à percepção de que algo não está bem, né? Algo está para acontecer. Precisamos nos preocupar com as mudanças do indivíduo dentro da família, no trabalho, em todos os lugares onde convivemos com as pessoas, né? Alterações de comportamento. Então, como eu disse, teremos um novo momento na sexta-feira, no dia 11, e que falaremos sobre a mesma temática, né? O mesmo assunto, onde poderemos falar mais detalhadamente e até respondendo perguntas, com certeza. E me conta uma coisa, Olinda. Dentro da tua prática, né? Até porque você trabalha no CAPES e a gente sabe que a demanda, a demanda hoje, né, sobre a pessoa que comete suicídio, quando chega para a gente já uma notificação obrigatória, que isso que é importante, acho que a gente falar também, né? Dos encaminhamentos. Isso. Então, concordo. Hoje, o que acontece quando uma pessoa tem pensamento suicida, né? Quando a gente se depara com uma pessoa que tem pensamento suicida, a gente não preenche a notificação obrigatória do SINAM, aquela que é para violência intrapessoal, né? De uma pessoa para outra, que muitas já ouviram a gente falar aqui sobre essa notificação, é a mesma notificação que se faz sobre a questão da violência interpessoal é a mesma da violência autoprovocada, porque é assim que é considerada, né, Olinda? Uma violência autoprovocada, que pode ser desde a tentativa de suicídio
até as automutilações que as adolescentes e os adolescentes hoje comumente realizam contra seus corpos. Então, muitas vezes, o comportamento, quando acontece na adolescência, inicia pelo comportamento autolesivo. Sim, e não é só adolescentes, né? São pessoas até adultos também, né? Sim. E depois é o que mais deparamos aqui no nosso trabalho, né? Isso. Daí, quando a gente se depara com uma notificação, a primeira coisa que a gente faz é encaminhar para o CAPS. O CAPS, na verdade, é a porta de entrada para o serviço, para esse serviço. É a porta de entrada e é porta aberta, né? Mesmo que não tenha uma notificação, um familiar, vizinho, alguém do trabalho, ou espontaneamente, qualquer indivíduo pode procurar o nosso trabalho, né? Aqui a gente chama de porta aberta, ou seja, a pessoa não precisa, o indivíduo não precisa trazer um encaminhamento, ele pode vir no portão, pedir ajuda, pedir consulta, pedir tratamento, né? Isso que você falou é bem importante, Olinda. Não precisa, então, isso é muito importante, isso que você disse. Não precisa passar, então, vai lá na unidade de saúde, pega encaminhamento do psiquiatra, pode procurar direto o CAPS? Então, não precisa ir, está na portaria, escrito nas normas da lei da portaria, de que o CAPS deve ser um lugar onde o indivíduo pode se valer do nosso tratamento de fora do que a gente chama de porta aberta, ou seja, ele chega no portão e vai ser atendido, né? Ele chega no nosso balcão e vai ser atendido. A sua queixa vai falar sobre o que está acontecendo, quais são os seus sintomas, né? Relatar e vai ser atendido. Muitos ainda acreditam que precisa trazer encaminhamento, e não é verdade. Né? É claro que é bom trazer um encaminhamento, mas se não tiver, se o indivíduo não se sente, de repente acontece assim aqui, ó. Às vezes o indivíduo chega porque ele não quer falar para a família, ele não quer falar para a esposa, não quer falar para o marido, né? O que está sentindo. Então, ele vem sozinho e pede que não fale para a família, né? Que ajuda, né? Ajuda num momento difícil, mas assim, infelizmente, muitos e muitos casos, como você falou antes, a pessoa já está automutilada. Cortes, uma forma de querer tirar a vida, né? Nem sempre o indivíduo que se automutila quer se suicidar-se, ele quer tirar a dor emocional. Uhum. Isso mesmo. Né? Às vezes as pessoas vêm com essa demanda para a gente, né, aqui enquanto Departamento de Direitos Humanos, e tentando compreender, na verdade, por que a pessoa faz isso. É porque a dor emocional, a dor psíquica, que a gente chama, ela é tão intensa, que a dor física ela é menor. Então, a pessoa ela se automutila para desviar a dor, né? Porque a dor física é menor que a dor psíquica. Uhum. Ela acredita nisso, né? Que a dor, assim, é tão interessante falar sobre isso, que quando você pergunta para o paciente, e o que você sentiu nessa hora? Nada. Não sentiu dor, não sentiu, relata não sentir dor, né? Porque a dor emocional está acima da dor física. Exatamente isso. E eu quero trazer uma história, na verdade, uma história verídica que aconteceu comigo, né, no consultório, anos atrás, de uma paciente que eu acho que é importante a gente até delimitar isso também, né, do que é uma tristeza, do que é uma depressão. Até a gente já conversou aqui numa live sobre os transtornos de humor, isso, sobre isso, né? Exatamente. Mas também, essa moça, ela tinha rompido um relacionamento de muitos anos e ela gostava muito do companheiro. E daí ela entrou num movimento realmente de isolamento.
então ela tomava algumas medicações para dormir o dia todo, porque ela não queria sentir aquilo que ela estava sentindo, ela não queria pensar na separação. Uma negação, na verdade, né? Uma negação, mas ao mesmo tempo uma dor muito intensa. E quando ela é um mecanismo de defesa, né? Exatamente. Isso mesmo, Linda. É tão difícil se deparar com aquela situação que a gente nega a situação, né? E o que ela começou a trazer nas sessões? Ela morava em outro município, assim como Tamandaré, né? E que o trem passava na meio da cidade. Ela estava planejando, ela estava fazendo um horário, quais eram os horários do dia que o trem passava, porque ela estava planejando, na verdade, tirar sua vida com o trem, né? Lá se jogando no trem. Daí eu chamei a família imediatamente. Naquele dia eles saíram, inclusive, da sessão e foram direto por 24 horas, e ela foi já internada depois no hospital psiquiátrico. Porque a pessoa que chega nesse momento realmente, de estar planejando, ela está a um passo, né, já de uma possível tentativa, e a gente sabe que muitas das tentativas, elas são assertivas, né, e a pessoa, ela tem esse planejamento consciente. A gente sabe que existe também aquela pessoa... Às vezes... Pode falar, Linda. Não, e às vezes ela tem esse planejamento por um longo período, não é algo de um dia para o outro, ela planeja até meses isso, né? Porque ela não consegue se desvencilhar da dor emocional, então ela fica sempre com aquela ideação de que uma ideação suicida, né? Mas aí ela não tem coragem, ela pensa como que eu vou fazer isso, de que forma que eu vou fazer isso. Como diz você, é um passo para o suicídio, né? Exatamente, porque a gente sabe que existem também aquelas tentativas de suicídio do impulso. A pessoa está com um problema, por exemplo, assim, a adolescente que briga com os pais, né? Pediu para o pai, aconteceu já também na minha rotina profissional, né? A menina queria ir numa festa, os pais não deixaram, né? Daí ela foi lá no banheiro, pegou todos os medicamentos que tinha e tomou, né? Mas eram medicamentos simples, analgésico, xarope, essas coisas assim. Né? O que tiver em frente, né? Exatamente. Então, foi um impulso, no sentido de até uma forma de agredir a família, né? Porque os motivos são dos mais variados. Como a gente disse no início, sim, é um assunto muito complexo. Ele é multifatorial em relação às suas causas. A gente sabe que as 3 principais são essas que você disse, né? Dos transtornos mentais, né? E do uso de substâncias psicoativas. Sim. Mas também tem aquelas outras questões socioambientais, emocionais, né? Das relações interpessoais da família. Muitas vezes é uma família pouco acolhedora, muito conflituosa, tem muitas brigas, né? Que não sabe lidar com o dia a dia da rotina familiar, né? E daí o adolescente meio que se acha sem saída, né? E é uma das vias que ele pensa nisso. Né? Mas depois essa pessoa, na verdade, ela entrou por um período no atendimento psicológico, mas não havia demanda, porque foi um conflito familiar. E isso é uma coisa importante da gente identificar, sabe? No início, quando eu entrei como facilitadora da rede de proteção, lá em 2015, que vinham para mim as notificações de tentativa de suicídio, eu conseguia chamar, na época, todas as pessoas e eu fazia uma triagem para saber se aquela pessoa, o que ocasionou aquela situação. Se foi um conflito familiar, porque às vezes uma briga de casal, alguma coisa nesse sentido, ou realmente a pessoa tinha já como base algum transtorno mental, ou já estava em tratamento. Isso, é bem importante. Porque às vezes a pessoa já está em tratamento e ela utiliza das medicações do tratamento para tentativa de suicídio, né? Às vezes ela faz até isso. Então, às vezes é importante que a família tenha até um controle sobre a pessoa que já está em tratamento e essa pessoa acabe por controlar as medicações, não dar toda a caixa para o mês inteiro, né? Até para ter esse zelo de um controle, uma supervisão, né? Assim, esse monitoramento mais de perto, inclusive, né? Para que não aconteça isso. E o adolescente, a gente sabe que na adolescência a impulsividade faz parte, né? Faz parte da adolescência.
né? Eu quero tudo para agora, tem que ser agora, não pode ser amanhã, não pode ser outro dia, tem que ser agora. Né? Exatamente. E isso que você falou é exatamente o que acontece mais com os adolescentes. Porque, então, já que não pode ser agora, ele se enche de frustração, né? Uma frustração que ele não consegue ver além daquilo, daquele momento, e aí, como você falou, a impulsividade, né? Uhum. Aí, então, é impulso, né? Isso, e na verdade, Então, isso, e fica na para época, coisas, às vezes, até banais, né? é verdade, e você sabe que na época, né, lá em 2015, eu conseguia chamar todo mundo, atendia a todas, né, as pessoas que foram notificadas, e fazia essa triagem para o encaminhamento mais correto, se era CREA, se era uma situação de conflito familiar, né, de encaminhamento para psicologia ambulatorial, mas o número aumentou tanto de lá para cá, que hoje é humanamente impossível a gente escutar todo mundo. Chamar e fazer uma escuta preliminar, sabe? Então, Isso, teria que chamar toda a família, né? Uhum. exatamente. Daí ficou uma coisa assim que era impossível diante da demanda, né? Então, quando vem para a gente faz o encaminhamento para vocês. A demanda é muito. Exatamente, a demanda é demais mesmo, né? E é importante, assim, né, falando do Setembro Amarelo, né, depois eu vou compartilhar no grupo das gestoras um podcast realizado por uma adolescente de 14 anos, né, que ela perdeu a melhor amiga Muito no legal. início desse ano, ela perdeu a melhor amiga vítima de suicídio esse ano, e ela queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Eu falei assim para ela, leve informação para as pessoas. E daí ela fez esse podcast extremamente elucidativo, depois eu vou compartilhar no grupo das gestoras, elas compartilham com vocês aí, né, nas unidades escolares, falando sobre a origem, né, a origem aconteceu lá em 94, né, nos Estados Unidos, um rapaz de 17 anos que tinha uma habilidade Isso, a gente grande, precisa né? falar sobre Isso. Ele né? tinha uma Como habilidade. começou a história nos Estados Unidos, o menino que faleceu, que é suicídio, que tinha um automóvel amarelo, e no velório começaram a distribuir, né? Cartõezinhos com o objetivo de alertar pessoas, né, que tivessem com esse problema, né? Em casa, na família, enfim. E isso, eu pensei de comentar mais detalhadamente, quem sabe na sexta-feira, sobre essa questão, né? Porque é importante que as pessoas saibam, porque você escuta, setembro amarelo, mas o que é isso, setembro amarelo? Aonde veio, qual a origem disso, né? Veio porque amarelo, porque setembro, né? Porque nesse mês, porque dia 10, né, comemorado o Dia Internacional, né, da prevenção ao suicídio, e por que não dizer, né, como que eu diria, da valorização da vida. Isso, Né? eu acho que isso que a gente vai focar mais na sexta-feira, né? Isso, daí a gente fala mais detalhadamente sobre o porquê, talvez um pouco mais de números em relação ao mundo, né? Em relação aos sexos, ao homem e mulheres, né? As causas, em que situações é mais comum o indivíduo se automutilar ou se suicidar. Em situações difíceis, a gente sabe que tem um número de situações que são mais alarmantes e mais recorrentes, vamos dizer assim, né? Aí a gente pode... A gente resgata na sexta. Isso. Tá bom? Tá bom, então, já são 9 horas, Olinda. Daí nós Sim. continuamos aqui nesse mesmo link, porque nós continuamos atividades aqui internas da Secretaria de Educação. Muito obrigada. Né? Quero agradecer em nome de toda a Secretaria de Educação, em nome do nosso secretário Jussier e também do nosso interino Robson, né? Secretário interino Robson, a sua participação, por ter contribuído com a gente nesse momento, numa temática extremamente importante. Né? Então, muito. Eu muito grata, muito agradecida pelo convite, gosto muito de falar do assunto, amo o que faço e convido todos os
essa temática aqui, né? Então, para mim é muito importante e estou à disposição e Tá certo. Um abraço para você, Olinda. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Bom, acho que agora é a nossa vez, né? Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok, então. Bom dia a todos. Meu nome é Janete, sou servidora do município aqui de Almirante desde 98, né? Então aí já se vão mais de 20 anos aqui na Secretaria de Educação. E hoje nós estamos aqui para falar do caderno 8, do qual eu sou guardiã, né? Junto com toda a nosso GT de trabalho, né? Nosso grupo de trabalho. Então, o caderno 8 é o caderno de produção de espaços, circuitos e tempos das aprendizagens. Mas, antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria de pedir para a professora Josélia fazer uma abertura para nós. Olá, tudo bem? Vocês me dariam tempo para eu falar do tempo, liberando um espaço do seu tempo? Vamos falar um pouquinho do tempo, as transformações que ocorreram nos lugares em que passamos, deixando um marco que fará e que farão parte da nossa história. O tempo de aprender, tempo de ensinar, tempo de oportunizar, tempo de desafios, tempo de superação. Vou agora ler uma parte de um texto extraído do DVD O Direito de Aprender. Escutem com atenção. Era uma vez uma cidade que possuía uma comunidade, que possuía uma escola. Mas os muros dessa escola eram fechados a essa comunidade. De repente, caíram seus muros e não sabia mais onde terminava a escola, onde começava a comunidade. E a cidade passou a ser uma grande aventura do conhecimento. Opa! Ainda preciso de mais um tempo para ler a poesia do educador de Paulo Freire. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire, Poesia do Educador. Janete, é com você. Obrigada, professora Josélia. Obrigada. Bom, lembrando que todos os tópicos que foram coletados, todos os tópicos que vão aparecer no nosso caderno, né, eles foram coletados de proposições que vieram dos pais, de todos os servidores da educação, dos educandos, líderes religiosos, comunidade em geral, que foram ouvidos no programa Caravana da Educação, né, que passou por todos os territórios do município. Então, todos participaram da criação deste currículo como um todo, claro, logicamente, também deste nosso caderno. Bom, vamos iniciar a nossa conversa, então, falando dos espaços de aprendizagens, né? Mas que espaços são esses? Quando falamos de espaço, normalmente já pensamos na infraestrutura física. Sim, aqui, nessa parte do caderno, iremos falar sobre a estrutura física, né? Mas lembrando que os ambientes de aprendizagens não são somente os espaços dentro da unidade, mas também todos os espaços fora dos muros da unidade, né? Todo o território são espaços de aprendizagem. Mas aqui, levando em consideração que é no ambiente escolar que os educandos e educadores passam, por vezes, maior parte dos seus dias, né? Ele precisa ser um ambiente agradável e confortável. Um ambiente que desperte no educando o interesse dele estar ali. Um ambiente adequado, além de influenciar diretamente na aprendizagem do educando, né? Também vai colaborar com a diminuição da evasão escolar.
porque se ele se sente bem no local, se ele gosta de estar ali, né, ele não vai abandonar esse lugar, né? Então, vai contribuir para que ele fique na unidade educacional. Falando de espaços, iremos passar por todos os ambientes da unidade, por considerar que todos são espaços de aprendizagem. Iremos abordar assuntos como procedimentos de limpeza e conservação dos ambientes, pensando que as nossas unidades educacionais devem ser referência de higiene e limpeza. Vamos lembrar também lá no nosso caderno, né, salientar lá, que limpeza é diferente de higienização, né? Fazer a limpeza é diferente de higienizar. Bom, e para a limpeza e conservação dos ambientes, é extremamente necessário e importante, né, que sejam definidos alguns protocolos de execução dos serviços. Pois, caso contrário, se não tiver uma metodologia, né, para essa limpeza, se a limpeza não for bem feita e a conservação também, ou a falta delas, né, pode comprometer a estrutura da unidade. Também pode colocar em risco a saúde das pessoas que estão lá, né, dos usuários desse ambiente. Além disso, a limpeza, a higienização e organização dos ambientes é uma forma de respeito das pessoas para as pessoas que estão lá, né? E claro que também um ambiente limpo e bem conservado vai ensinar o educando a ajudar nessa conservação, né? Ele vai aprender que manter um ambiente limpo é obrigação de todos, inclusive dele, né? Não vai jogar o papel, quando for jogar o papel no lixo, cair no chão, ele já vai ser, opa, não é aqui que deve estar, né? Vamos colocar na lixeira, lá no banheiro. Se tiver tudo limpinho, ele não vai jogar o papel no chão, ele não vai riscar a parede, né? Então, todos os ambientes estando limpo, fica mais fácil a conservação, porque todos vão entender que precisam ajudar nessa limpeza e nessa conservação. Vamos falar dos procedimentos de limpeza dos ambientes internos, como salas, banheiros, cozinha, também os externos, né? Precisamos cuidar com o acúmulo de entulhos, né? Às vezes fazemos uma pequena reforma, ou tiramos carteiras, né? Então, precisamos cuidar com essa questão de entulho lá no pátio, ou nos fundos. Às vezes a gente vai a alguma unidade e tem umas carteiras lá jogadas nos fundos. Precisamos cuidar disso, né? E como proceder para a retirada desses bens quando são inservíveis, né? Quando é entulho de construção, ok, né? Mas e quando são inservíveis? Carteira, o que são inservíveis, para começar? Inservíveis são todos aqueles equipamentos ou mobiliários que já não nos servem mais, que estragaram, né? Não tem mais conserto, digamos, né? E que a unidade não vai utilizar mais, né? Então, às vezes, fica lá entulhando o campo, né? E é importante que a gente faça a retirada de forma correta, né? Principalmente aqueles que são patrimoniados, que tem aquela etiquetinha do patrimônio. Então, a gente tem todo um protocolo no nosso caderno dizendo como isso deve ocorrer, né? Porque é um bem público, eu não posso simplesmente jogar fora ou doar para alguém, né? Então, tem todo um procedimento que nós vamos comentar lá. Mas e quando for acontecer uma obra lá na nossa unidade? Como a gente deve proceder, né? Quais os cuidados que nós devemos ter para preservar os móveis e os equipamentos? Porque todos sabemos que qualquer obra, qualquer parede que a gente quebre, que a gente lixe, né? Faz uma baguncinha de poeira, né? Então, é importante ter esse olhar de cuidado com os equipamentos. Também falaremos sobre a segurança e legalidade da unidade. Quais os documentos que são necessários, né, para essa legalidade. Vamos falar de uma pasta, né, os gestores já conhecem essa pasta, que é a pasta de vida legal, que a gente chama, né. Então, é toda a documentação que autoriza que o estabelecimento funcione, né, que dá autorização, que diz que o estabelecimento está seguro e apto a funcionar. Então, essa pasta vão conter vários documentos, né, que são obrigatórios, né, digamos assim, são obrigatórios ter na escola, e a gente organiza nessa pasta. Então, que documentos seriam esses, né? O laudo de corpo de bombeiro, o laudo da vigilância sanitária, as resoluções de autorização e renovação de funcionamento, regimento escolar, né, o ato de aprovação, também ato de aprovação, parecer do projeto político-pedagógico, homologação do Conselho Tutelar, da APMF, né, homologação do Estatuto,
As plantas da instituição, é muito importante que tenha, né, as plantas da instituição nessa pasta. Registro de imóveis, enfim, todos os documentos que vão dizer que esta unidade está legalmente instituída, né, que está dentro da legalidade. Mas porque o que significa tudo isso, né? Significa que se uma unidade não tiver autorização de funcionamento, nós não podemos emitir um histórico escolar, nós não podemos, se passar o ano letivo sem essa autorização, o educando vai perder o ano, então é de suma importância toda essa legalização da unidade escolar. Lógico, para isso ela deve estar sempre dentro das normas, né? Vamos falar também da estética das salas, né? Como será pensada essa organização? Carteiras, não carteiras, o posicionamento delas, a importância dessa sala em movimento, né? E os mobiliários, né? Como que a gente deve pensar esses mobiliários e por quê? Qual a sua intencionalidade? De repente, não é porque eu acho bonitinho colocar uma prateleira em forma de coração lá na minha sala que eu vou colocar. Por que eu quero colocar? Ok, se eu tiver uma intencionalidade, eu posso colocar, né? Mas, então, esses mobiliários todos precisam ser pensados, né? Tendo o educando sempre como protagonista, né? Nesse contexto, foi discutido, lógico, a importância, como já disse, do protagonismo dos educandos nesses espaços. Ele deve participar da organização, né, da colocação de cada objeto ou decoração, para que faça sentido para ele. Nós sabemos que os professores todos, né, no início do ano letivo, quando tem aqueles dias de planejamento lá na escola, no CMEI, eles gostam de arrumar a sala do jeitinho deles, lá com todo carinho, e decoram, e colocam cartazes, né? Aí o educando chega, tá lindo, mas vai fazer sentido para ele esse ambiente? Né? Então, é importante que ele participe dessa decoração, dessa arrumação, dessa organização, porque, assim, cada detalhe lá da sala vai fazer sentido para ele, né? Porque ele participou, né? E claro, professoras, vamos falar nessa parte também sobre os cartazes nas paredes, né? Os cartazes nas paredes, né? Que a gente sempre vai lá e diz, olha, mas colaram fita, acabou de pintar a parede, né? Então, vamos ver que cartazes, se são realmente necessários, né? Se são necessários colocar cartazes, que tipo de fitas vamos usar, né? Vamos escolher uma que não vá grudar, que não vá tirar tinta, que não vá danificar a parede. Ou será que podemos substituir esses cartazes colados na parede por varais, né? Então, vamos pensar nisso, pensamos nisso também na hora de construir esse caderno. Vamos falar da organização de todos os ambientes, logicamente também da biblioteca e espaços da leitura, né? Sempre pensando no acesso autônomo do educando, para a disposição de imobiliários e acervos, né? Para que ele tenha acesso sem precisar ficar pedindo para alguém pegar e tudo mais. Lógico que enfatizando aqui que essa parte da leitura, né, esse momento da leitura não acontece só lá dentro da biblioteca, né? Ou na sala de aula, que às vezes tem os livros lá no fundo da sala, tal, né? Esse momento pode acontecer em outros espaços. No pátio, no jardim, embaixo de uma árvore, em espaços externos, como parques, né? Então, todos os espaços, né, devem ser utilizados, né? Podem ser utilizados. E falando em utilizar pátio, né, também como um espaço de leitura, vamos abordar no caderno também a importância de se utilizar esse espaço como um espaço de aprendizado, né? Que não seja só utilizado lá na hora do recreio, né, e sim explorado como um ambiente de aprendizagem mesmo. Quanta coisa é possível desenvolver, né, no pátio, né, as brincadeiras, né, as rodas de leitura. Então, pátio é um ambiente de aprendizagem, com certeza. Vamos abordar também os espaços da alimentação, como mais um importante espaço de aprendizagem, né, todos os espaços da unidade são espaços importantes de aprendizagem. Nesse assunto, nós vamos abordar temas sobre como organizar o espaço da alimentação, né, de acordo com a realidade lá de cada unidade, como respeitar o tempo de servir e de alimentar o educando, né, de acordo com a sua faixa etária,
a importância do educando se servir sozinho, a utilização do garfo, faca, né, como práticas pedagógicas, oficinas de culinária, enfim, várias formas de se utilizar esse espaço também. Falamos da organização das salas de atendimento especializado. Essas salas de atendimento especializado, que são as nossas salas de recurso, né, por vezes a gente chega nas unidades e vê, por elas serem menores que a sala padrão, como vão chegando diversos materiais, então, por vezes, tem aquele monte de prateleira, e caixas, e caixas, e caixas, né, aquele monte de material, e aí a sala de recursos, ela acaba ficando meio que um depósito, né, então, ficando um ambiente poluído visualmente, né, não tão agradável de se estar lá, para a criança, para o educando, né, então o importante é que esse espaço fique com os objetos, com os materiais que serão utilizados nos atendimentos, né, daquela semana, daquele mês, enfim, né, mas que não seja utilizada essa sala como depósito de materiais, né? Vamos falar também dos espaços do brincar. O brincar, além de ser um direito da criança, é nas brincadeiras que se tem grande potencial de aprendizagem também, né? Mas que espaço é esse? Ah, espaço do brincar. Mas que espaço é esse lá dentro da minha unidade? Não tem limitação para esses espaços, né? Não tem limitação para as brincadeiras. Todos são espaços válidos para as brincadeiras, né? Desde que eles sejam reinventados, ressignificados, né? Vamos falar também da importância de que o educador crie situações onde o educando possa desenvolver atividades que explorem a imaginação de uma forma prazerosa e significativa, né? Que ele aprenda se divertindo, né? Tem coisa melhor que isso? Bom, nessa parte do caderno, vamos falar também da importância do educando criar os brinquedos, né, com materiais recicláveis ou materiais da natureza, né, como pedaços de troncos, galhos, folhas secas, espigas de milho, enfim, né, que ele possa usar a sua criatividade para a criação desses brinquedos. Então, não precisa a escola gastar com legos e brinquedos caros para ter uma brinquedoteca, né? Eles podem construir esses brinquedos, os próprios educandos. E quando falamos de brincadeiras, precisamos lembrar que não são só as crianças que brincam, né? Todos nós somos seres brincantes. E sendo assim, os educandos da EJA também precisam ser pensados neste contexto, né? Quem não gosta de brincar? Alguém não gosta de brincar? Todo mundo adora brincar, né? Vamos abordar também a questão do espaço verde, da área verde da unidade educacional, né? Horta, jardins, enfim. Essa parte do caderno foi muito gostosa de trabalhar, né? Pensar nas unidades, íamos pensando, a unidade tal dá para fazer isso, a unidade tal dá para fazer aquilo, a unidade tal já tem. Então, foi muito bacana essa parte nas discussões, que a gente ia lembrando dos espaços, né, de cada unidade, né? E como colocar bosques, como colocar hortas, jardins, né? E quem sabe um canteiro de ervas medicinais, né? Lá nas unidades onde o espaço é reduzido, né? Para que não fique um espaço estéril, né? Que tenha vida, que tenha uma planta, onde as crianças possam ter esse contato, né? Os educandos possam ter esse contato, porque nem sempre eles têm esse contato com a natureza em casa, né? Então, é importante que tenhamos um espaço verde nas unidades. Mas, aí alguns vão dizer, poxa, Janete, mas que ideia é essa, né? De colocar árvores lá no meu pátio? Isso é possível? Ah, não vai dar certo, a árvore demora demais para crescer, né? Aí eu digo, sim, dá certo. E nós temos exemplos aqui no município de unidades que já têm árvores, que tem um bosque, que tem árvore frutífera, né? E então, dá certo, né? Nós até trouxemos uma pessoa para dizer para nós que isso dá certo, né? Então, nós trouxemos a professora Kelly, que atua lá no CIMEI Paraíso, onde essa prática de plantar árvores com os educandos já aconteceu há muitos anos, né? Então, é possível.
Bom dia, professora Kelly. Seja bem-vinda. Obrigada por vir participar conosco, né? E compartilhar conosco, né, essa experiência. Como aconteceu essa prática lá no CEMEI e como está o bosque hoje? Bom dia, eu que agradeço, né, por poder falar um pouquinho da minha unidade. Então, eu sou a Kelly Cristina, né, sou do CEMEI Paraíso, eu estou lá desde 2003, na unidade. Então, quando eu cheguei lá na unidade, ele era, né, é como essa foto está mostrando, era uma área, a parte externa era uma área vazia, né, só tínhamos lá um campo aberto. Na época, agora ali na foto ainda parece um parque, mas antes a gente não tinha um parque também. Era só um descampado mesmo, não tinha nada, e a gente saía com as crianças para brincar. E em 2005, 2006, a gente recebeu uma funcionária no CEMEI, muito querida, assim, a gente já tinha planos também de fazer o plantio de árvores, né, no CEMEI, mas como o nosso tempo com as crianças era corrido, né, e a gente não conseguia ali, né, tempo para sair, e a gente tinha, então, uma funcionária, a Tânia, ela chegou na nossa unidade, muito querida, muito participativa, e ela tinha muito vínculo com as crianças. Onde a gente estava com as crianças, ela estava junto, era dentro de sala, era no espaço, fora. Onde a gente ia, ela estava junto. Ela gostava de estar no meio das crianças. E a gente saía com as crianças para brincar nesse parque. E ela falava, nossa, mas coitada das crianças, né? Não tem uma sombra, não tem nada para brincar aqui, né? E aí a gente foi, adquiriu os brinquedos, e ela falou assim, pode deixar que as árvores eu dou conta, eu tenho meus contatos, e eu consigo as árvores para plantar aqui. Nós vamos plantar umas árvores aqui nesse parque para ficar bonito. Aí a gente falou, opa, vai ser bacana, né? A gente já envolve as crianças junto, né? E a gente vai cuidando. Então, daí a Tânia trouxe umas mudas, né? Algumas plantas, umas são árvores frutíferas, outras são árvores, a gente nem sabe o nome da árvore, né? Mas são árvores para sombra, né? E a gente plantou junto com as crianças, e quando saíamos lá fora, as crianças também ajudavam a regar, né? Então, aqueles dias quentes de sol, assim, a gente ficava muito pouco lá, porque não tinha a questão de sombra. Às vezes a gente fazia cabana com coberta, com lençol, para poder aguentar um pouco mais de tempo com as crianças, né? Eles queriam tanto ficar brincando ali na areia, no espaço, né? Mas aí, quando no verão, ninguém aguentava ficar muito tempo lá fora. Então, a gente tinha que acabar retornando para dentro das salas de novo, né? E o que era ruim, porque a gente tinha um espaço grande, né? Gigante lá fora, que podia aproveitar, mas não tinha condições. Então, depois que a gente fez o plantio das árvores, sempre cuidando, né? Esperando, e continuávamos saindo, né? Mesmo que era pouco, né? Com a questão do tempo, do sol, às vezes da chuva, mas a gente continuava saindo com as crianças. E assim nosso espaço foi crescendo, né? As árvores foram crescendo e a gente espalhou ela por todos os cantos, seja no parque, do outro lado também temos, né? Próximo do muro. E aí, nossa, hoje é só festa nesse parque, né? Porque as crianças sobem nas árvores, nos galhos, a gente aproveita para colocar objetos pendurados para eles brincarem, né? Aí quando enche lá a mexeira e a moreira, né? As crianças ficam loucas, né? Porque elas querem subir, elas querem pegar os frutos, a gente tira para elas e a gente fica ali brincando e comendo as frutinhas, né? Então agora a gente está se aproveitando mesmo do espaço, né? Que é deles, é nosso, né? Mas é por esse olhar, né? A gente tem que ter esse olhar, talvez não é para já, né? Mas é para o futuro. E pensar que o espaço ele é muito importante, né? Porque ele é um agente de aprendizagem. Então, quanta coisa as crianças podem aprender lá nesse espaço, né? Como elas podem se movimentar, brincar, se divertir, né? E tranquilo, porque agora o sol já não incomoda tanto, né? Agora tem lá a sombra. A gente também já fez ali nesse espaço uma reunião com todos os coordenadores, né? Do CEMEI. Então, foi muito bom, muito bacana. E pensando nesse espaço, a gente tínhamos aí também alguns educandos, né, que desde essa época nos acompanharam, né, e hoje eles vão poder estar aí também para dar uma palavrinha, né, a Bianca e o Rodrigo, né, então, queria ver o que eles pensam desse momento que eles ficaram aí na unidade com a gente.
Isso aí, Kelly, muito obrigada, muito bacana. Veja, realmente não é uma coisa para o agora, né? Então, eu vou plantar, mas como eu falei, né? Vai demorar, mas chega. A professora Kelly trabalhava lá na época, no mesmo CMEI, continua lá hoje ainda. E como a Kelly falou, né? Nós precisamos saber o que os educandos pensavam disso, né? Como que eles participavam, como que foi essa ação para eles, né? E aí, para isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a ex-educanda, Bianca, que ela vem dizer para a gente como que foi para ela. Bom dia, Bianca, bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite, hein? Então, você lembra dessa época, sem as árvores, depois com as árvores? Como que foi para você isso? Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom, eu lembro bastante do CMEI, as minhas maiores lembranças são no parquinho. Eu acredito que ter um cantinho para descansar ou brincar é muito importante. Eu lembro que tinha algumas frutinhas que a gente comia, a gente ficava na sombra, brincava muito. E também tem a importância das árvores, né? Que ajuda o meio ambiente, ajuda nós seres humanos. Então, acho que a iniciativa de plantarmos algumas árvores foi muito importante. Foi um gesto carregado de conhecimento, de diversão e principalmente de cuidado. Nos ajudamos, nos divertimos e aprendemos um pouquinho mais de como podemos ajudar a natureza e aproveitar o nosso espaço de uma maneira mais gostosa. Isso, Bianca, obrigada. Olha só a foto da Bianca antes, da época que ela estava no CMEI, né? E hoje. Com quantos anos você está hoje, Bianca? Estou com 16. Olha só, que bacana. Então, já faz lá mais de 10 anos que você estava lá. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. E falando da importância da área verde na unidade e dos espaços e tempos de aprendizagens, temos também uma prática bastante interessante que acontece lá na escola professora Clair do Rosselo Sandri. Professora Ana Paula, bom dia. Como você faz para organizar os espaços e tempos das aprendizagens lá na sua unidade de maneira que envolva os educandos desde a educação infantil até a EJA que você tem lá, né? Desde a educação infantil até a EJA. Ana, o microfone está desligado. Clica na tela. Aí. Não estamos... Vocês estão ouvindo, Ana Paula? Não. Não, Janete. Desative e ative novamente, Ana, o microfone, para ver se nos ajuda. Não. Quer tentar sair e entrar novamente para ver se dá certo? Não, também. Desativa o microfone. Ela saiu, vai tentar entrar novamente. Eu acho que ela não deve ter permitido o áudio. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ela consegue entrar novamente, senão nós seguimos. Vocês estão me ouvindo? Ah, sim, que bom, agora sim. Desculpa, gente. Imagina, Tecnologia, né? Fazer o quê? Nos ao vivo, né? Bom dia. Peço desculpas primeiramente, né? Sou a professora Ana Paula, trabalho no município desde 1989 e atualmente estou gestora na escola professora Clair do Rosselo Sandri, no Tanguá. Atendemos estudantes do infantil 5 ao 5º ano e uma turma de EJA no período da tarde.
Eu vou compartilhar com vocês uma das experiências que temos sobre tempos de aprendizagem, que é o trabalho com horta. Vale ressaltar que o nosso caderno 8 direciona as gestoras na organização dos espaços como horta, parquinho, quadra esportiva, entre outros. Mas cada unidade se organiza dentro de suas possibilidades, contemplando diferentes aprendizagens. Para esse trabalho, tivemos a orientação e a parceria dos agentes comunitários da unidade de saúde do nosso bairro, para preparar o espaço e o plantio das hortaliças e dos temperos. Nesse primeiro momento, nós envolvemos a turma do 5º ano e a EJA. Pode ver lá as senhorinhas ajudando as crianças, né? O plantio, envolvemos a turma do 5º ano e da EJA. Os estudantes do 5º ano prepararam a terra e realizaram o plantio e os estudantes. Os estudantes da EJA cuidaram de molhar as plantas após o intervalo, quando o sol já não batia mais ali. A colheita e higienização dos alimentos, todos participaram desse momento, em que um aprende com o outro e respeitam as diferenças. Após essa experiência, no final do ano passado, em 2019, eu e a coordenadora Rosângela apresentamos a ideia da horta de plantas medicinais para toda a equipe da unidade, e também envolvemos o projeto Bombeiro Mirim, né? O Diogo, nosso parceiro, logo topou, né, a fazer parte de tudo isso. Nesse projeto, os estudantes de todas as turmas participariam, estudando uma planta, né, os seus benefícios, o plantio e o cuidado, para repassar para toda a escola. A partir daí, começamos a articular e ir em frente. Iniciamos uma conversa com a coordenadora de projetos da FACOP, que é a Fundação de Asseio e Conservação do Estado do Paraná, que está situada no nosso bairro, buscando a parceria e orientação, pois a nossa intenção era aproveitar a horta de plantas medicinais já existentes e utilizada para visitação e fazer um replantio para a nossa unidade. As ideias foram surgindo e vimos a necessidade de envolver a unidade de saúde do Tanguá, que já é nossa parceira, né? O coordenador Pércio, que atualmente fica lá, né, cuidando de tudo, abraçou a causa, permitindo que nossos estudantes façam uma horta lá também. Ainda em 2019, os estudantes da EJA, juntamente com os mirins do projeto Bombeiro Mirim, né, que atende estudantes de várias faixas etárias, várias idades, foram até a FACOP para conhecer a horta e conversar com a Priscila, que estava nos orientando no projeto que batizamos como Hectar, horta na escola e na comunidade do Tanguá. Queremos envolver mais pessoas e mostrar o benefício de substituir remédios químicos por plantas medicinais. Para enriquecer, ampliar ainda mais os conhecimentos, contamos também com a ajuda de um médico especialista nessa área. Olha lá as senhorinhas, né? Aí a gente ficou pensando por quê, né? Por que plantas medicinais, né? Aí a gente, acho que é costume de todas as unidades, que quando as crianças não passam muito bem, né, tem dor de barriga, dor de cabeça, logo a gente já procura as nossas profissionais de alimentação, ou a gente mesmo, vai lá e faz um chazinho, né, pega o saquinho de chá e faz os chazinhos para as crianças melhorarem. Muitas vezes eles não sabem nem de onde vem aquilo, né, aí a gente começou a pensar, imagine que lindo, né, mostrar para as crianças de onde vem esses chás, né? Apresentar, por exemplo, a flor da camomila, o cheiro, né? O formato da folha, os modos de preparo, entre outras, né? No início desse ano, cada turma recebeu um tema de planta medicinal para ser estudados, né? As portas das salas de aula foram decoradas pelos nossos estudantes com representações do seu tema. Camomila, boldo, hortelã, erva doce, capim-limão, entre outros ainda que surgiram. Assim, iniciamos o projeto Hectar, que teria data pré-agendada para repassarem os conhecimentos para a comunidade escolar, degustar, e alcançaríamos também pessoas que aguardam atendimento na unidade de saúde. Mas devido à pandemia, Janete, não foi possível. E aguardem que vai ser lindo esse projeto, a gente vai ter muita coisa para contar ainda. É isso, a nossa experiência
da horta, e a gente construiu essa horta num espaço que era morto, que não tinha absolutamente nada ali. E está sendo muito significativo. Logo, logo vamos ter novidades. Está sem microfone, Janete. Opa, agora é minha vez, né? De ficar sem microfone. Então, veja como é importante, né? E como é possível ressignificar esses espaços que, de repente, estão lá perdidinhos, né? No fundo do pátio, alguma coisa assim. Vocês podem ressignificar, né? Fazendo hortas, enfim, né? Muito bacana esse projeto. E nós percebemos na fala da professora Ana Paula que para o desenvolvimento desses projetos eles precisaram o quê? Sair para o território, né? E nessas saídas, né? Fazendo o circuito, né? Um circuito de aprendizagens, aproveitando já para conhecer o território, foram no posto de saúde, foram na FACOP, né? Então, já fazendo os circuitos para o território. E para falar um pouco mais para nós sobre os circuitos das aprendizagens, né, vamos pedir para a professora Josélia, né? Professora Josélia, como que acontecem esses circuitos pedagógicos dentro do território ou até mesmo fora dele? Fale um pouquinho para nós, por favor. Aproveitando aí o introito, né, a introduçãozinha, falando em termos de aprendizagem, né, Janete? Nós, enquanto educadores, enquanto professores aí, né, enfrentamos contratempos, e nesse tempo de aprendizagem, né, nesses dias pandêmicos, nós estamos enfrentando aí contratempos, né, frente a esses recursos midiáticos, né, só para dar uma introduçãozinha aí para vocês, tá bom? Então, bom dia a todas e todas, né, todos e todas, sou a Josélia, trabalho na Unidade Educacional C. Joana de Ângeles e Casa do Caminho, localizada ali no território 2, na Grande Laminha, né? Sou professora de educação infantil há 14 anos no nosso município e atualmente, né, estou gestora ali no C. Joana de Ângeles. E aproveitando aí o ensejo, né, para falar um pouquinho aí sobre os circuitos de aprendizagem, e qual a importância, né, de realizar essas práticas para além dos muros das unidades educacionais. Foi uma preposição, né, trazida aí na caravana da educação, né, como trabalhar esses circuitos de aprendizagem para além dos muros das nossas unidades educacionais, né. O educando nessa prática, o que ele vai aprender, né? Ter uma aprendizagem enriquecedora, onde as vivências, experiências, exploração desses espaços com as práticas dos circuitos, a relação do educando com o contato com a natureza, a articulação com a comunidade, tudo isso leva para uma aprendizagem cheia de sentidos e significados, né? É importante isso. Eu vou ler um trechinho aqui sobre o que a BNCC nos diz, bem rapidinho, que as crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços, rua, bairro, cidade, e tempos, dia e noite, hoje, ontem e amanhã. Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza. Esse trechinho está na BNCC, lá na página 42. Então, continuando aqui. Explorar, experimentar e mobilizar o território como espaços de aprendizagem é uma primícia da educação integral. Sendo assim, é imprescindível que cada unidade educacional faça um rastreamento dos espaços nos territórios para a realização das práticas. Seguir aí também, né, todo um protocolo de segurança, tendo os cuidados necessários, autorizações devidas aos responsáveis, para que, ao sair para esses espaços, tanto no entorno ali das unidades ou de locais mais distantes, sempre a comunicação prévia,
dessas saídas são de extrema importância. E o gestor, né, da unidade sempre articular todo esse processo. Aí, em consonância com a equipe de trabalho e a comunidade, né? Importantíssimo isso, né? Pensar na aprendizagem, tendo outros espaços do território, é um fator importante para o fortalecimento da educação integral. Fala tanto em educação integral, né, dos nossos educandos, abrangendo aí todas as modalidades de ensino, né? A questão da concepção da educação integral entra em evidência, pois a aprendizagem acontece todo o tempo e em todos os lugares. E a parceria com a comunidade, comerciantes locais, pessoas que possuem espaços privados, sempre estarão dispostos a participar dessas práticas, sendo parceiros das unidades educacionais. Principalmente quando esses circuitos forem feitos em espaços públicos, como parques, bibliotecas, igrejas, entre outros, né? São inúmeros espaços aí que possam ser explorados. Os circuitos, eles podem acontecer a partir de uma intencionalidade pedagógica, né? Proposta aí pela unidade educacional, ali do planejamento do professor, ou de uma aprendizagem espontânea. Mas, professora Ju, mas que aprendizagem espontânea é essa, né? Por exemplo, se a aprendizagem espontânea acontece de trajetos que o educando faz de sua casa semeia escola, ou semeia escola para sua casa, quer seja de carro, a pé, de transporte escolar. E é nessa aprendizagem espontânea, que o caminho que o educando percorre, ele já traz consigo toda uma bagagem de conhecimentos prévios, que podem ser trabalhados nas práticas pedagógicas, partindo aí, né, uma questão muito importante, do protagonismo do educando, onde a percepção das mudanças que ocorrem, transformações feitas pelo homem, pela natureza, ora um tempo está de um jeito, outro tempo está de outro jeito. Explorar o território como espaços de aprendizagem faz com que o educando perceba a importância de pertencimento desse espaço. Ou seja, a partir do momento que ele se sentir apropriado, a aprendizagem vai além do que aprende dentro de uma sala de referência, né? Pois a geografia real ali sempre vai estar em evidência. Que legal, rimou, né? Sala de referência, a geografia vai estar sempre em evidência, né? É claro que o professor, como mediador desse processo, irá provocar, instigar, questionar nossos educandos, que ao fazer esses circuitos, busque a investigação, a pesquisa, a atenção, pois isso é uma forma de construção de história, partindo dessas vivências significativas. Ou seja, só vai ter contextualização da história a partir desta relação do espaço com o tempo. Agora eu pergunto para vocês, e a alegria de participar dessas aprendizagens, quando nossos educandos saem para os espaços além dos muros da escola SEMEI? Eu tenho certeza que à medida que eu for falando, vocês irão visualizar mentalmente, como se estivesse fazendo uma retrospectiva de alguma vivência que vocês já realizaram com os educandos. Vão fazendo aí mentalmente a retrospectiva. Vocês já perceberam que quando saímos com eles, né, com os nossos educandos, tudo é percebido. Desde uma poça d'água, pedrinhas, algum lixinho espalhado nos cantos da rua, o comércio que não abriu aquele dia, o bom dia de alguém da comunidade, as pessoas que embarcam no ônibus. Tudo isso nossos educandos percebem, enquanto participam desses deslocamentos, desses trajetos, durante os circuitos de aprendizagem. Vemos aí, né, o exemplo, da Bianca, ex-educadora ali do SEMEI Paraíso, né, onde ela nos relatou como foi significativa as vivências, as experiências, tendo aí todo um resgate de memória. Teve aprendizagem? Eu pergunto para vocês. Teve, sim. Teve sentido? Teve. Tiveram mudanças, transformações? Sim. Então, o caderno 8, Produção dos Espaços, Circuitos e Tempos de Aprendizagem, irá contemplar todos esses aspectos importantes aí, né, para os próximos 10 anos dentro do nosso currículo, somando com outros cadernos lindos que estão sendo construídos coletivamente.
Então é isso, pessoal. A minha fala é essa, né? Muito obrigada por disponibilizar aí um espaço do tempo de vocês para eu discorrer aí resumidamente um pouquinho que está dentro do nosso caderno aí. Muito obrigada pela atenção. Janete, é com você. Obrigada, Josélia, obrigada. E agora, a professora Daniele vai nos falar um pouquinho sobre os tempos das aprendizagens. Professora Daniele, como se dá isso? Como foi colocado isso no nosso caderno? Bom dia a todos, meu nome é Daniele Purcotti, né? Eu estou na gestão da Escola Municipal Alexandre Perussi, que fica ali no território 5, no bairro da Cachoeira, né? E hoje a nossa equipe ela vem demonstrar a todos vocês essa construção coletiva desse currículo que nos trouxe assim muito crescimento profissional, muita discussão e principalmente a motivação da ampliação desses conhecimentos a toda a rede, né? Como foi falado o tempo todo, o nosso caderno ele já começou com a poesia do tempo. Esse tempo não está só relacionado a horas, e sim a todo o processo de maturidade, de maturação para o desenvolvimento do ser humano. Falar em tempo de aprendizagem vai muito além do que o relógio nos mostra. Todo educando, desde a educação infantil até a educação de jovens, apresenta um ritmo único no processo de evolução. Cada pessoa ela tem uma história particular, uma história única, uma organização de vida, passando pelo processo biológico, psicológico, social, cultural, espiritual. E esse fato ocorre tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar. Por exemplo, assim, ó, desde bebezinho, quando a criança começa a engatinhar, falar, cada um apresenta o seu tempo, né? Podendo engatinhar, uma criança engatinha aos 9 meses, outra engatinha com 1 ano, outra com 1 ano e meio, enfim, cada um tem o seu ritmo. E são esses ritmos e organização desses tempos que o nosso caderno vem trazer a todos. Toda essa organização, ela precisa, né? Ela tem essa necessidade dessa construção de forma coletiva com a criança, numa dialogicidade de protagonismo, ou seja, a criança precisa atuar nessa construção, ela precisa atuar nessa realidade. Por isso, falamos tanto de rotina escolar, né? Mesmo tomando os devidos cuidados, porque quando fala-se em rotina, a gente já fica meio preocupado, né? Essa rotina, puxa, mas tudo que é rotina demais, a gente acaba cansando, acaba ficando exausto para a criança, não tem o devido cuidado, passa a ser algo mecânico. E não é isso que nós queremos, é uma rotina, e sim dessa sequência, dessa organização de sequências, para não cair num tradicionalismo, numa repetição mecânica de situações. Essa rotina, gente, ela é a construção de uma antecipação das ações, para a compreensão dos ritmos, dos tempos de cada criança e de tudo que vai ser realizado enquanto a criança permanece ali naquele ambiente escolar, né? Ao se tratar dessa rotina, desse tempo na educação, não existe uma receita pronta. Existem, sim, caminhos que precisamos observar neste tempo de cada educando, dentro desse processo integral, dentro do território, né? Então, assim, nesse contexto, cada unidade escolar, ela vai trilhando o seu caminho. E o que seria importante, então, a gente considerar para esses tempos de aprendizagens de cada educando? Muito bem, não tem uma fórmula pronta. Pois estamos falando de protagonismo, da criança conduzir a própria história, de ajudar o professor nesse processo de construção, com a turma, com a escola, a gente precisa enfatizar muito bem a questão do vínculo, do acolhimento no educando, acolhimento desde a chegada da criança até a sala de aula, em todos os contextos ali, em todos os domínios ali da escola, né? E neste caso, cabe ação e reflexão, principalmente da dupla gestora na articulação de estratégias junto com a sua equipe. Por exemplo, assim, a organização de diferentes formas de avaliação e diagnóstico. Mas como assim avaliação diagnóstica? Você já está falando de contexto, de vínculo, de acolhimento, de tempo, e está falando de avaliação diagnóstica? Sim, gente. Mas não uma avaliação diagnóstica que contempla somente a leitura, a escrita, os conhecimentos ditos formais das nossas crianças, e sim de todo um conhecimento de mundo desta criança, né? Como que essa criança, oportunizando para os professores também vários instrumentos para esse acesso. Por exemplo, assim, quando a dupla gestora incentiva o passeio da equipe pelo território, né? Como foi valioso o passeio que nós demos no nosso território no início do ano letivo.
né? Cada um conhecer um pouquinho da realidade que a criança está inserida, porque nós não conhecemos. E eu não tenho como falar daquilo que eu não conheço. Se eu não sei, eu não conheço, eu não me aprofundo no assunto, eu não tenho como falar. Né? Então, começa pelo incentivo da dupla gestora. Então, é o primeiro caminho, o incentivo da dupla gestora para que a equipe conheça o território. Assim, todo mundo já vai tendo uma informação prévia, né, sobre a realidade do educando, do próprio bairro, o que eu posso trabalhar dentro de cada conteúdo que eu contemplo também no bairro, né? Consequentemente a este conhecimento prévio, vêm as articulações e ferramentas que podem ser utilizadas nessas diagnósticas iniciais. Por exemplo, assim, eu posso fazer vamos pegar uma turma de infantil, de primeiro ano, séries iniciais mesmo, né? Através de entrevistas e brincadeiras, eu já vou estar percebendo o processo de maturação, de vocabulário, de oralidade, de como a criança se expressa, né? Então, eu já vou anotando. Porque vocês sabem que nessas atividades, mesmo sendo início do ano letivo, a gente já consegue perceber aqueles que se destacam mais e aqueles que, tipo assim, já estão mais retraídos, já apresentam maior timidez, né? Então, um dia eu posso fazer uma entrevista, aí no outro dia eu posso levar minha turma para pular amarelinha, para pular corda no pátio. Eu já vou observando se essa criança ela tem noção espacial, se ela tem noção de lateralidade, lateralização, do próprio conhecimento de si mesmo e do seu corpo, né? Num outro momento, o professor instiga a participação dentro de uma história, de um desenho, para perceber a leitura de mundo dessa criança, desse educando. O que esse educando ele traz para mim? O que ele me alerta, né? Aí vocês me perguntam assim, mas como que eu vou observar tudo isso? Né? Como que eu vou descrever tudo isso no relatório? Gente, é um processo. Né? A gente está falando do tempo, a gente vai se solidificando aos poucos. Né? Você não vai conseguir ter a noção da turma toda num primeiro momento. Porém, você vai conseguir observar aqueles que apresentam menor participação, timidez, pouca destreza das ações, e já vai realizando suas anotações. Então, lá na tua hora de atividade, você já vai descrevendo, já vai articulando, trocando com a dupla gestora, o que você poderia fazer para ajudar, né? E cabe aqui também ressaltar que nesse conhecimento inicial, que a criança, é preciso observar o que a criança gosta de fazer. O que ela gosta de assistir, o que chama a atenção dela, né? Aí vocês perguntam assim, poxa, mas eu tenho um monte de currículo para trabalhar, eu tenho bastante conteúdo e coisa e tal. Sim, gente, nós precisamos fazer essa amarração do que chama a atenção da criança e do que eu preciso trabalhar. Temas que despertem essa atenção ao educando, pois tudo aquilo que desperta o interesse da gente faz com que a gente tenha mais dedicação, mais empenho, né? Se o educando apresenta maior lentidão, por exemplo, né? Jamais, gente, eu vou colocar ele para fazer uma atividade que exija destreza. Porque se eu perceber que ele é mais lento, ele é mais devagar, então, se eu colocar isso, eu vou constranger ele, eu vou criar uma timidez maior, e eu, ao contrário disso, eu preciso o quê? Fortalecer a autonomia e a confiança dessa criança. Então, pensando nessa criança, muitas vezes nós temos que mudar, sim, mudar a rota da nossa sala de aula, o nosso planejamento, ele precisa ser flexível para que eu possa pensar no tempo da criança, no tempo e no ritmo de aprendizagem dela. Então, eu posso propor aí uma atividade pensando naquela criança que todos vão fazer para que aquela criança se fortaleça. Ela pensa, puxa, isso eu consegui fazer, então, né, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir animada, né? Essa mediação do professor e ajuste metodológico, gente, é essencial. Com a dupla da dupla gestora, com a ajuda da dupla gestora, é essencial. Ele vai fortalecer vínculo, ele produz efeito de interesse na criança, revigora a criança e faz um paralelo entre a escola e a sua verdadeira função, que é preparar esses alunos para a vida, né, gente, com significado, com relevância de saberes, e considerando principalmente o ritmo, o tempo e a integralidade do meio do campo. Quando eu vejo a criança como um todo, gente, eu não posso ver a criança um pedacinho, eu tenho que ver ela como um todo. E se eu entendo que a criança é protagonista, eu respeito esse tempo dela.
Eu respeito o tempo, eu respeito o espaço que ela está situada, as situações que ela vive, né? Pois é através dessas organizações estruturais e relacionais que ela consegue organizar o seu desenvolvimento mental, emocional, organizacional. Então, tipo, tudo aquilo que ela vive, a criança é o que ela vive. E eu, enquanto professora, enquanto educadora, eu preciso respeitar isso, respeitando esse tempo, né? E, mais uma vez, reforçamos a importância aqui desse movimento da sala de aula, da inovação de prática, de buscas diferentes, dos profissionais, de toda a escola nesse contexto, né? Articulando-se com o mundo, gente. Também podemos citar aqui a própria organização da unidade, em busca de parcerias, pensando ali na integralidade, quando gestora, dupla gestora, procura uma parceria para trazer algo novo, seja para dentro da escola ou para outro espaço. Na atividade, a gente não pensa no tempo integral, e sim em atividades que podem ser, a gente usa antigamente, a gente falava muito atividades de contraturno, né? Pode ser um contraturno na escola ou em outro espaço, que vai ajudar a criança nesse desenvolvimento também. Por exemplo, assim, se a gestora consegue uma parceria com atividades físicas, atividades esportivas, eu sei que eu vou estar ajudando essa criança no processo de desenvolvimento dela, desenvolvimento motor, desenvolvimento de habilidades. Nós sabemos que, principalmente para a alfabetização, é extremamente necessário trabalhar essas habilidades motoras com as crianças, atividades que vão abranger todo mundo, todo o contexto dela, né? E assim, a gente pode entender que a escola, ela contempla vários tempos de aprendizagens, várias idades diferenciadas, diferentes saberes e, principalmente, gente, oportunidades de desenvolvimento. É isso que a gente tem que pensar aqui. Que tipo de oportunidade de aprendizado eu estou oferecendo para o meu aluno? É só aquele básico? Né? Todo mundo gosta de uma comidinha diferente, de um arroz, um feijão, uma batatinha bem feita com carne, uma saladinha, né? Não somente aquele básico, eu preciso ir além disso, né? Pois desde a primeira infância até a educação de jovens e adultos, sabemos que a escola ela precisa ser atrativa, ela precisa ser dinâmica, e mesmo não contemplando alguns educandos na idade certa, a escola precisa ser o centro de referência, gente. E nesse contexto, assim, eu convido a todos vocês para assistirem, para acompanharem conosco, né, o relato da vida da Dona Maria da Conceição Soares. Ela é aluna da EJA, lá da escola do Clair Rocio Sandri, né, e ela vem contar um pouquinho da sua história para nós. Vamos acompanhar? Boa tarde, meu nome é Maria da Conceição Soares, sou nordestina, mas moro aqui no Paraná há 20 anos. A minha infância e a minha adolescência foi difícil, não tive oportunidade de estudar. Mas hoje, pelo incentivo do meu neto, eu voltei a estudar no IST. Estou muito feliz, estou aprendendo o que eu sempre quis, foi aprender a ler, a escrever, estou aprendendo. Tenho uma professora que ela é muito delicada com nós, tem muita sabedoria para nos ensinar, compreende a nós todos, tem uma turma muito legal, ela entende nós. E eu estou conseguindo. Estou muito feliz e vou continuar, porque o meu objetivo é ler e escrever. Muito obrigada por a oportunidade de nos dar. Que bacana, né, gente? Que bacana escutar a Dona Maria falar da delicadeza da professora dela, né? Isso é resultado de um vínculo, de um trabalho bem realizado, e vocês perceberam que ela fala o tempo todo de oportunidade. É o que o nosso caderno traz, a oportunidade dessa modificação do espaço, modificação da observação do tempo, do ritmo de aprendizagem dessas crianças, desses educandos, né? Para finalizar toda essa questão de respeito aos tempos de aprendizagens, trazemos uma reflexão para todas e todos, né? O ritmo de aprendizado de cada indivíduo, independente da faixa etária, seja da educação infantil, seja do ensino fundamental, EJA ou outras modalidades,
precisa ser acompanhado, monitorado, estimulado, construído, gente, construído junto com a unidade educacional e com toda a equipe. Pois o que não podemos permitir é o processo de sucateamento do ser humano. Aí vocês podem pensar, nossa, sucateamento do ser humano? Sim, gente, com desestímulos, desânimos. Esse sucateamento significa, assim, negociar ou tratar como sucata. Ah, não, esse aqui não aprende. Ah, esse aqui, olha aqui, ó, já está há 3 anos aqui no 2º ano, e esse não vai nem... Né? A gente costuma ouvir isso, infelizmente ouvir isso, e a gente não pode tratar como esse processo de sucateamento. Todo mundo tem um direito de aprendizagem, todo mundo precisa ir em busca desses novos conhecimentos, de aprendizagem, todo mundo precisa ter o desejo de conhecer coisas novas, pessoas diferentes, espaços diferentes, locais, objetos, independente da sua idade, da sua condição financeira, emocional. A vida precisa ser vivida, né? E quando nos dedicamos com qualidade, o tempo ele é precioso e tudo faz sentido. E para finalizar o nosso trabalho, nós trouxemos uma frase de Dalai Lama, que diz bem assim: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo. É o dia certo para amar, para acreditar, para fazer e principalmente o dia de viver. Né? Nosso muito obrigada a todos e assim encerra, passo para a Janete novamente. Ok, Dani, obrigada. Agora, na verdade, foi esse um resumo do nosso caderno, né? E agora a professora Fabiane vai fazer o encerramento para nós com um poema, né, sobre a produção do nosso caderno, né, de produção dos espaços, circuitos e tempos das aprendizagens. Professora Fabiane. Bom dia a todas. Meu nome é Fabiana, eu sou lá da unidade do CIMEI Maria Ismênia, sou professora da educação infantil. Participando desse caderno, né, eu fiz a construção desse poema e vou recitá-lo para vocês. Esse caderno começou muito antes de um convite e definição de seus guardiões. Gerava-se aqui um sentimento de mudança, que nascia dele a esperança. Em cada encontro, em cada novo saber. Saber de uma realidade que, mesmo diferente, faz parte da mesma cidade, e o que gera uma nova identidade, conscientizando um povo do ensinar além dos muros e do aprender não só por conteúdos, pois aprendo em todo lugar. Então, o mais importante de um circuito não é o chegar, e sim o poder caminhar e observar. Observar tudo à minha volta e despertar um novo olhar. Foi-se falado muito sobre a infraestrutura e de como deve ser a minha escola, como deve ser limpa e como deve estar disposta para me receber. Mas o que contagiou a todos foi sua ressignificação para um novo saber. Veio aí uma nova discussão. Carteiras em xeque, eis a questão. Tirá-las ou deixá-las? Lembrando que o importante nesse espaço é o estar livre das amarras. Amarras que fazem do meu corpo apenas um condutor de minha mente. Mas como posso sentar e nem me mexer? Afinal, também sou gente. Ah, o bosque, a área verde, o pomar. Nunca pensei que pudesse ser algo além do sonhar. Foi falado muito sobre as árvores, o quanto é mais significativo em seus galhos eu balançar, do que em uma folha eu apenas lhe pintar. No meu ano letivo, não tenho que ser rápido, nem lento. Aprendi nesse caderno que precisa ser no meu tempo. Se não aprendo, precisa ser adaptado. Só assim eu sei que estou sendo respeitado. Quem imaginaria que a construção desse caderno se daria em meio a uma pandemia, sem olho no olho e sem encontro presencial? Mesmo assim foi contemplado tudo o que eu preciso para me construir um ser integral. Muito obrigada por vocês ouvirem a declamação do meu poema. Aqui eu fiz
um resumo de tudo que foi tratado dentro do caderno, no olhar, na perspectiva de uma criança mesmo, vendo esse caderno ser construído. Eu passo para a Janete. Isso, ficou lindo, lindo o seu poema, Fábio. Resumiu perfeitamente, né, a nossa história, a nossa trajetória na construção desse caderno, que ainda não está pronto, né? Ainda estamos em processo de construção. E aí eu convido todos que tiverem interesse a se juntar a nós, né? Que venham fazer parte da construção desse caderno, que é o caderno 8, né? Da produção dos espaços, circuitos e tempos de aprendizagens. E, pessoal, então foi isso, foi essa a nossa apresentação do nosso caderno. Espero que tenhamos sido claros, né, que vocês tenham conseguido participar com a gente do que a gente está colocando nesse caderno, né, e agradeço muito que tenham ficado conosco até aqui. Muito obrigada e até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Um bom dia para vocês.